8h12. Próximo assunto. O presidente Lula disse nesta terça-feira que família é coisa sagrada, ao defender veto parcial do projeto que acaba com as saídas temporárias de presos, que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Com isso, o presidente manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas. A decisão será ainda analisada pelo Congresso e Lula disse lamentar caso derrubem. Vamos acompanhar. E o que é que nós vetamos? Nós vetamos a proibição de um cidadão ou a cidadã que não tenha cometido crime hediondo, que não tenha cometido estupro, que não tenha cometido crime de pedofilia, possa visitar os parentes. É uma coisa de família, família é uma coisa sagrada. A família é a base principal, da organização de uma sociedade. Como é que você vai proibir um cidadão que está cumprindo pena? E se ele está cumprindo pena é porque o Estado pensa que é possível recuperá-lo. E ele não cometeu esses crimes que eu falei, considerado hediondo, pode deixar de visitar os parentes. Então foi uma coisa feita, eu tenho certeza que muita gente adoraria receber os seus parentes e tenho certeza que mesmo aqueles que são contra, quando o parente sair, ele vai querer recebê-lo. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer se o Senado derrubar. Ou melhor, se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar. E a declaração foi dada durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Este é o primeiro do ano. A tendência é que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial, restabelecendo as restrições. O termo data comemorativa não está incluído no texto da lei, mas contempla, por exemplo, visitas às famílias em feriados como o Natal ou os dias das mães e dos pais, com o intuito de ressocializar o preso. Cada estado estipula seu próprio calendário. O benefício da saída temporária é concedido há quase 4 décadas pela Justiça a presos do sistema semiaberto, que já tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, no caso de réu primário, e 1/4 da pena em caso de reincidência, entre outros requisitos. Menos de 5% dos detentos que tiveram direito à saidinha de Natal em 2023 não retornaram aos presídios, taxa considerada baixa por especialistas. Ludmila Rosa, presos do semiaberto que não cometeram crimes hediondos, têm direito a visitar as suas famílias em datas comemorativas? Rafael, você me permite me fazer um favor? Leia, por gentileza, a sua última fala aí sobre a taxa de não retorno. Leia, por gentileza, para a gente frisar. Vamos lá. Menos de 5% dos detentos que tiveram direito à saidinha de Natal em 2023 não retornaram aos presídios. Taxa considerada baixa por especialistas. Olha só, eu me filiei a uma corrente de pensamento que acha que o setor público deve produzir políticas públicas primeiro, sempre com foco na população, sempre próxima da população, mas também sempre apegada a dados, evidências, produção científica. Eu não nego a ciência, eu acho que os pesquisadores em setor público fazem um grande favor e um grande trabalho para o aprimoramento das nossas instituições e políticas públicas de maneira geral. Então, veja bem, nós estamos falando de que menos do que 5% não retornam da saidinha de Natal. Pressuposto 2. A Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, não abriga pena de morte, não abriga prisão perpétua, não abriga nenhuma dessas penas extremas, ou seja, um sujeito que está em ambiente de cárcere, ele retornará para a sociedade por um entendimento constitucional e legal que representa a nação soberana brasileira. Esta pessoa deve, e é direito dela, isso está na legislação, que ela tenha mantida o seu contato, a sua relação familiar,
A família é o núcleo primeiro de formação do cidadão, de acolhimento do cidadão. Então, se nós não vamos tirar a vida desse sujeito, se nós não vamos deixar esse sujeito literalmente apodrecer dentro do cárcere, nós precisamos preparar esse sujeito para retornar à sociedade. E nós precisamos, inclusive, trabalharmos com a visão estigmatizante de que uma pessoa que advém de um sistema prisional, ela não pode ter uma segunda chance. Dito isso, olhando as evidências, se nós não estamos falando de crimes hediondos, se nós estamos falando de crimes para os quais o ordenamento jurídico brasileiro prestou uma segurança média a menor, por que nós vamos retirar dessas pessoas que não violam a legislação processual penal o direito de ter uma relação umbilical, uma relação afetuosa com suas famílias? Famílias essas que vão receber essas pessoas advindas de um período prisional. Volto a dizer, quem não cometeu crime hediondo. Então me parece que esse debate está tomado de uma hipocrisia, de uma raiva, de um sensacionalismo penal tacanho, insolente. E nós precisamos, de uma vez por todas, Rafael, gostarmos mais de dados do que gostarmos mais do teatro, da pirotecnia, da balbúrdia. E os dados me apontam que sim, a fala do presidente Lula está em conformidade com a legislação, está em conformidade com a estatística. Desculpa, se nós tivéssemos que fazer uma nova Constituição dizendo pessoas, qualquer uma delas, pessoas que roubam uma galinha, pessoas que matam pessoas vão ter prisão perpétua, aí a gente faz uma nova Constituinte, a gente vai debater isso numa nova Assembleia Constituinte. Enquanto nós estivermos sob a vigência da Constituição de 88, essa é a lei, essa é a norma. Ou nós gostamos de cumprir normas e legalidade, ou nós somos absolutamente pessoas irrepreensíveis, bárbaros por origem e natureza. Gente que não tem nenhum tipo de referência normativa. E aí a gente precisa saber de que lado a gente quer ficar. Eu fico do lado da Constituição, das leis, porque sou uma institucionalista de coração e uma democrata de coração. Se essas pessoas têm esse direito, por que não usufruir desse direito? Sem demagogia. Qual a resposta para isso? Sem demagogia. Amanda Caixeta, em nome da família, os presos do semiaberto também têm o direito de visitar as suas famílias durante algumas datas comemorativas, na sua opinião? Rafael, a lei tá aí, né? Quer a gente goste ou não, infelizmente ela foi passada da forma como foi, com o veto do presidente em favor àqueles que o ajudaram a chegar na presidência da República, que são seus semelhantes, né? Bandidos. Então, a Ludmila comentou aqui sobre o rigor da ciência, a qual ela defende com muita firmeza, aparentemente com muita fé, muita alegria, muita satisfação, o que é muito positivo. E ela mencionou aqui, que você até leu no seu texto, Rafael, que 5% dos presos não retornaram. Mas a que número corresponde 5%? A gente tem um dado, por exemplo, aqui, Amanda. Em dezembro de 2023, a saidinha de Natal beneficiou pouco mais de 52 mil presos pelo Brasil, em 17 estados. Desses, 95%, que corresponde a 49 mil, retornaram à cadeia no prazo estipulado. Notícia do Metrópolis aqui, Rafael, dia 13 de abril de 2024. Mais de 15 mil presos não voltaram para a prisão após saidinhas. Desses 15 mil, né, não acredito que nesse período ainda estava em discussão a questão da nova regra, da regra antiga, enfim. Desses 15 mil, quantos já eram hediondos, quantos não eram, né? Então, é um dado positivo, é muito bom, apenas 5%. Mas 5% corresponde a 15 mil pessoas. 15 mil pessoas que já cometeram crimes antes, soltos nas ruas, porque não voltaram, porque foram beneficiados com a soltura temporária ali. 15 mil pessoas que deveriam estar presas dentro, fazendo porcaria, fazendo besteira na sociedade, elas podem colocar a vida de outras pessoas em risco. Quantas pessoas você conhece aí que foi assaltada, que teve seu celular roubado? Tem um vídeo antigo do Lula que vira e mexe, ele viraliza aí, que é ele defendendo ladrão de celular. E eu já tive celular roubado, graças a Deus nunca aconteceu nada mais grave. Mas quantas pessoas não perderam suas vidas porque pessoas que estavam cometendo um furto, aparentemente, inicialmente ali simples, defendido pelo presidente da República, em vídeo aí, pode você pesquisar, pode você da nossa audiência dar um Google aí que você vai lembrar desse vídeo. Tá? Então a gente tem
muita coisa para pensar a respeito disso. Só esclarecendo, Amanda, é porque esse dado que você disse é durante todo o ano passado. E o dado que eu passei aqui foi referente apenas ao Natal. Tá, então quantas pessoas do Natal, quantas pessoas exatamente não saíram, não voltaram desse dado aí? 3 mil. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, vamos lá, então, correção de dados. 3 mil pessoas que deveriam estar atrás das grades, soltas, fazendo novos crimes, cometendo novos crimes nas ruas. Isso corresponde ao quê? A quantas vidas essas 3 mil pessoas podem colocar em risco? Ou essas 15 mil, num dado mais amplo, podem colocar essas outras vidas em risco? É muita hipocrisia um governo que, inclusive, defende claramente, e não adianta negar, porque isso foi fake news, não sei o quê, um governo que defendia, inclusive, a interrupção da vida, o assassinato de bebês no ventre materno, a exemplo disso, nota técnica recente que ampliava as disposições a respeito do aborto no Brasil, impetrada, houve uma tentativa de impetração a respeito disso por parte do Ministério da Saúde, do governo Lula, Correio Brasiliense, para você dar um Google aí também, para não falar que a gente está cometendo fake news, né, que a esquerda adora falar que tudo que eles discordam é fake news, mas pode dar um Google aí na matéria do Correio Brasiliense, que eles detalharam lá como é que essa nota técnica funcionaria. Então, assim, uma pessoa que defende pessoas que assassinam outras pessoas para roubar um celular, que defende a interrupção da vida, que ignoraram por completo lá as recentes denúncias que nós tivemos lá naquela ilha, lá, acho que é Marajó, se eu cometer um erro aqui no nome, as pessoas, vocês podem me corrigir aqui. Ignorou completamente, então assim, é muito seleto. Então o Lula fala, ai, tadinho, preso, tem que voltar para a família dele. Mas eu já até fiz esse comentário aqui numa outra edição do Mundo em Sua Casa, Rafael, que foi o seguinte, sabe quem é que não volta para sua família? As pessoas que são assassinadas por pessoas que, com o benefício da saidinha temporária, matam outras pessoas, que vão roubar outras pessoas e ceifam a vida de outras pessoas, de um pai de família, de uma mãe de família. São pessoas que violentam, às esse não chega a matar, mas violentam. Eu também já trouxe esse exemplo aqui. Teve uma pessoa que depois a gente descobriu que estava fazendo uso desse mesmo processo aí, que quase espancou minha avó, porque queria roubar dinheiro. Era pouco dinheiro, mas podia ter matado a minha avó dentro da casa dela. Você entende? Então, assim, é um crime hediondo, a pessoa só roubou. Tadinha, a pessoa só roubou. Mas e aí? Vai permitir que essa pessoa tenha a chance de roubar e de aumentar as progressões dos seus crimes? É claro que eu não estou fazendo uma generalização aqui e dizendo que todo mundo que... Por exemplo, o cara roubou um pacote de arroz para poder cuidar do filho porque estava passando fome. Isso é outro caso, né? Eu estou falando de pessoas criminosas, tá? Estou falando de crimes, pessoas que cometeram crimes. Essas pessoas devem sim estar atrás das grades e não tem que ter benefício para estar preso, não. Já existe ali um sistema de semiaberto, e aí agora a gente está discutindo aqui, falar, tinha que ampliar, tá? Então houve uma alteração na forma como vai ser feito. Vamos ver se vai funcionar? Acredito que não, porque é nesse mesmo governo que a gente teve pela primeira vez na história do Brasil fuga muito tranquila, de se utilizar apenas de corda, de presídios de segurança máxima. Em que outro período da história você viu isso acontecer no Brasil? Presídio de segurança máxima, pessoal. Não está falando de cadeiazinha de esquina, não. Presídio Federal de Segurança Máxima, monitorado, vigiado 24 horas por dia. E pessoas, presos, fugiram utilizando cordas. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso antes de chegar aqui e falar que... Ou que todo mundo está dentro ali do mesmo escopo, ou que a gente está preocupado com a vida, sendo que, na verdade, a última coisa com a qual esse governo se preocupa é com a vida do cidadão brasileiro. Quer concluir, Ludmila? Rapidinho. Só porque eu acho que a Amanda divagou e fugiu muito do tema. Eu quero dizer aqui, para a nossa audiência, quais são... Até abrir aqui uma paginazinha, vocês não podem ver, mas aqui na nossa frente tem um computador justamente para auxiliar a gente a passar boas informações para vocês. São considerados hediondos. E, portanto, não são considerados os crimes segundo os quais o presidente Lula comentou. Então, para que você esteja num almoço de família, para que você esteja com seus amigos, eu vou te contar o que são crimes hediondos para você estar municiado de boa informação e não deixar ninguém te tapear. São considerados hediondos tortura, tráfico de drogas, terrorismo, homicídio, grupo de extermínio. Ok. Se nós não estamos falando de crimes hediondos, nenhum desses que eu li, eu quero fazer uma pergunta para você com seu senso de justiça, razoabilidade e proporcionalidade. É justo que por conta de 5%, os 95% dos presos que estão cumprindo com legalidade a lei processual penal, é justo com eles que estão cumprindo sua pena
e não cometeram nenhum crime hediondo, é justo que 95% pague pela saída ou pela violação da lei de 5% em números reais, 3 mil pessoas? Guarde isso, o seu senso de proporcionalidade, o seu juízo de razoabilidade e de justiça vai te ajudar a responder essa questão. Participações, Nick Souza dizendo que quem quer viver com a família não pode cometer crimes. A gente tem participação também do Regisvan Antônio, dizendo que quem comete crime tem que pagar perante a lei, sem saidinha e sem diminuição de pena. O Fernando Santos dizendo que 5% deixam de voltar por saída. Existem várias saídas aqui, alertando o Fernando Santos. O Gilmar falou que tinha que ter a pena de morte no Brasil, na opinião, então, do Gilmar Alves. Participação da Maria Conceição, concordando aqui com a Ludmila Rosa. Também participações aqui, várias participações. O Donizete, lá de Avelinópolis, participando conosco também. E tem uma aqui no nosso WhatsApp, que é do Elissônia Helena participando também. Diz que bandido tem que ficar na cadeia. Lula só poderia liberar presos nas saidinhas, sem qualquer critério. E que está falando que a Ludmila está confundindo o povo com essas informações, na opinião, então, da Elissônia Helena. Tudo que eu falei aqui, Elissônia, está na legislação. Se alguém está confundindo o povo, não sou eu, porque eu estou, assim, muito detida e dedicada a trazer o que diz a legislação penal e processual penal para vocês. Agora, não esperem de mim, não esperem da Ludmila Rosa querer tratar segurança pública, questões envolvendo políticas públicas com a minha bilis, com o meu senso de oportunidade, com a minha vontade, com a vontade que deve existir de eu ficar lacrando aqui. Não contem comigo para isso. Contem comigo para trazer legislação, contem comigo para trazer um debate com razoabilidade. Não esperem de mim comportamento de seita. Vocês não terão isso da Ludmila Rosa, dia e hora nenhum. Ludmila Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, nossa equipe técnica. Amanda, bom dia a todas as pessoas que estiveram conosco. Muitas mensagens chegando, não consigo responder a todas. Quarta-feira que vem estaremos aqui. Espero que com temas também tão aprofundados e áridos como esse, para a gente despertar uma inteligência coletiva pelo bem da sociedade, pelo bem da diversidade de opiniões e da reflexão mais aprofundada. Obrigada, até mais. Eu acredito que é o dia que a gente mais recebe mensagens, é na quarta-feira, quando temos aqui a Ludmila e a Amanda. Amanda, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Melhoras aí com a sua tosse. E um bom dia, um excelente resto de semana. Muito obrigada, Rafael. Bom dia para você, nossa audiência, Ludmila, equipe técnica, todo mundo que nos acompanhou aí. Obrigada pelas mensagens, ao fã-clube da Ludmila, ao pessoal que mandou mensagem para mim também. Muito obrigada. Excelente quarta-feira a todos. Que Deus nos abençoe.